CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Está começando o CBN Universidade deste sábado, 29 de agosto de 2020. Eu sou Natasha Leone e você fica com a gente até às 10 horas da manhã, aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Neste sábado a gente fala sobre evento da Clínica de Psicologia da UEPB para amenizar efeitos emocionais nesse tempo de pandemia. Tem a coluna Direito e Cidadania com Luciano Nascimento. Na coluna de hoje, violência sexual na infância. Tudo sobre o primeiro Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, que acontece mês que vem remotamente. Vamos trazer um balanço do mapeamento feito pela Inovatec sobre empreendedorismo e inovação tecnológica na UEPB. Lá do Campus 2, em Lagoa Seca, vem a iniciativa de armazenar alimentação animal para o período de estiagem. E tem reportagem sobre o assunto aqui no CBN Universidade. O professor Edson Tavares responde perguntas no quadro Português Sem Segredos. Eu recebi vários áudios perguntando sobre um dos maiores calos da língua portuguesa, a crase. Responderemos já. Canal Rede UEPB no YouTube e Coordenadoria de Tecnologia da UEPB oferecem treinamentos sobre as plataformas digitais da Google. E ainda você vai saber como está o andamento da obra do Complexo de Atletismo da UEPB, aqui em Campina Grande. Em dezembro, a expectativa de ser entregue essa obra. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado está apenas começando. E a gente começa falando sobre a programação organizada pelo Departamento de Psicologia, junto com a Clínica Escola de Psicologia da UEPB, que vem realizando uma série de lives na internet abordando vários temas. Na próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, a partir das 6h30 da noite, tem mais um ao vivo com o tema Atuação da Psicologia no Contexto da Pandemia, que tem como convidada a psicóloga Valéria Moraes da Silveira Souza, que é mestre em Psicologia da Saúde e especialista em Gestão de Pessoas. Essa live você confere no perfil @acolhimentopsi.uepb no Instagram. O projeto das transmissões ao vivo com debates através da rede social vem sendo organizado por 2 professoras e psicólogas, uma servidora da clínica e mais 12 alunos do curso de psicologia da UEPB. Além dessa programação na internet, a Clínica Escola de Psicologia da UEPB segue com o trabalho de escuta e aconselhamento psicológico, escuta psicológica e ainda orientação em saúde mental. Tudo desenvolvido remotamente, garantindo a segurança sanitária e seguindo as recomendações de distanciamento social. Então, se o tema da próxima live te interessa, já segue lá o perfil @acolhimentopsi.uepb, que na próxima segunda tem bate-papo online a partir das 6h30 da noite. Enquanto não chega a segunda, presta atenção aqui no comentário deste sábado de Luciano Nascimento. Vamos ouvir. Olá a todas e todos os ouvintes da rádio CBN Campina Grande. Na coluna de hoje falamos, portanto, sobre violação sexual na infância ou casos de violência, violação ou estupro de menores de 14 anos de idade. E o Brasil se viu aterrorizado recentemente com reportagem da Globo News, mas também de diversos outros veículos de comunicação social, sobre o caso de uma criança do estado do Espírito Santo que vinha sendo violada desde os 6 anos de idade pelo seu tio. E hoje se encontra com 10 anos de idade. Deixemos algo claro aqui, que as pesquisas informam que nos crimes sexuais, assim como em outras tipologias, como na violência de gênero, na violência contra a mulher, etc., o sujeito ativo do delito, o agente, o delinquente, o criminoso, enfim, seja lá qual for a expressão atribuída, ele é conhecedor da vítima, ele não é um estranho, ele não é um desconhecido, né? Diferentemente de outros crimes, como furto, roubo, homicídio em regra, etc. Os dados que aparecem do estado do Espírito Santo, assim como de outros estados brasileiros, são aterrorizantes para a nossa realidade sociológica. A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Espírito Santo informa que de janeiro a julho de 2020
naquele estado nós tivemos 259 casos de violação sexual de crianças. E a mesma Secretaria de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo informa que no ano de 2019, nos 7 primeiros casos, foram 423 ocorrências de violação sexual contra crianças no estado do Espírito Santo. E ainda levanta a hipótese de que exista uma subnotificação em função de que nem todos os casos são levados a conhecimento da autoridade pública, nem todos os casos são levados ao conhecimento ou ao registro nos órgãos legitimados para tal. Mas enfim, vamos lá tratar sobre a questão do estupro na infância. Até 2009, nós não tínhamos uma lei no Brasil que tratava sobre violação sexual de crianças. Veja, nós temos um Estatuto da Criança e do Adolescente desde 1990, a Lei 8.069 de 90. Nós temos os Tratados Internacionais de Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, como a Convenção ONU Internacional dos Direitos da Criança de 1989. Enfim, em 2009 aparece a Lei 12.015, que introduz no direito brasileiro e, portanto, foi parar na parte especial, no título 6, capítulo 1 da parte especial do Código Penal Brasileiro, o crime denominado de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, e que trata de afirmação da dignidade e negação da liberdade. Em matéria sexual, diz a Lei 12.015, diz o Código Penal, dizem os tratados internacionais, diz a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria sexual, a criança não tem liberdade, ela só tem dignidade. Ou seja, ela não pode escolher sobre a sua vida sexual porque ela ainda não tem uma formação psíquica condizente para as tomadas de decisões e a realização de escolhas. A questão é de dignidade. Então, se uma pessoa maior de idade mantém relação sexual com uma menor ou um menor de 14 anos de idade, está em curso nenhum crime, nenhum delito, nenhum justo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, introduzido pela Lei 12.015. E aí essa criança sai do estado do Espírito Santo e vem para o Recife, amparada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, amparada pelo Código Penal, amparada pelos tratados internacionais de defesa e proteção dos direitos da criança, amparada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para realizar um aborto legal. Repita-se, um aborto legal, previsto lá no artigo 128 do Código Penal. Nós temos um capítulo sobre o aborto no Código Penal brasileiro, que vai do artigo 124 ao 128 da parte especial do Código Penal Brasileiro. Do 124 ao 127, as modalidades criminalizadoras do aborto, em que não se pode realizar o aborto. E no artigo 128, 2 categorias que se pode realizar o aborto. Mas aí parte da sociedade brasileira, parte da sociedade miscigenada, parte da sociedade da alegria, parte dessa sociedade plural, que se diz plural, vai para a frente de um hospital, criminalizar o médico, criminalizar essa criança, transformar a ambos em pessoas como se estivessem praticando um crime ou um delito, e essas pessoas, parte da sociedade brasileira, uma parcela significativa da sociedade brasileira, se mostra antissolidária, desumana, anticivilizatória e fundamentalista. Porque, afinal de contas, o que o médico realizou e aquilo que a criança de 10 anos de idade, com a concessão pelos seus representantes legais, realizaram, foi um ato legal à luz de todos esses instrumentos jurídicos aqui mencionados por mim. Ora, se nós formos lá no artigo 128, diz o artigo 128 da parte especial do Código Penal Brasileiro: não se pune o aborto praticado por médico em 2 situações. Primeiro, a do inciso 1 do artigo 128, que o legislador chamou de aborto necessário. Aborto necessário é aquele no qual, quando a gestante, quando a gestação, quando a gravidez coloca em risco a vida da gestante, e que o médico chega à conclusão de que, se portar aquela gestação avante, ela poderá morrer, e a possibilidade é grande. Então a lei autoriza o aborto. Não há problema algum. A gestante, portanto, autoriza que seja feito o aborto para ela própria manter-se em vida. E no inciso 2, quando o legislador coloca que o aborto, no caso de gravidez resultante de estupro, é permitido, e aí isso os teóricos do direito penal chamam de aborto humanitário, ou seja, toda vez que uma vítima de violência sexual, de violação sexual, toda vez que uma vítima de estupro se encontrar na condição de gestante, ou seja, que a gestação é fruto desse estupro, dessa violação, e ela autorizar o aborto é legal, é humanitário.
Diz o direito penal, dizem os teóricos do direito penal, diz a legislação, diz o Supremo Tribunal Federal através da sua jurisprudência. Mas ainda, não existem só essas duas previsões sobre aborto legal no Brasil. Existe também a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF, denominada de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF número 54, em que o Supremo Tribunal Federal, atendendo a uma petição, a um pedido do Conselho Nacional dos Trabalhadores de Saúde, disse que os médicos poderiam realizar o aborto no caso em que a gestação se apresentava com um feto anencéfalo, ou seja, em que o feto tinha má formação cerebral, e aí veio, portanto, a terceira previsão sobre legalização do aborto no Brasil. Duas normativas, duas de direito positivo, dogmático normativo, e a outra, a primeira, de decisão jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. E desde 2011, o ministro Barroso e a primeira turma do Supremo Tribunal Federal atenderam a um pedido de que o aborto pode ser legal até o primeiro trimestre da gestação, ou seja, até os 3 primeiros meses da gestação. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, inclusive, afirmou que os artigos 124 a 127 do Código Penal Brasileiro são inconstitucionais. Portanto, e aí, indo para as nossas conclusões e para o caso dessa menina de 10 anos do Espírito Santo, que era violada desde os 6 anos, ela praticou todos os atos dentro da legalidade, ou seja, saindo do Espírito Santo, vindo para o Recife, um médico realizando o aborto, tudo amparado pela legislação, pela jurisprudência, pelos tratados internacionais. E parte dessa população brasileira vai à frente do hospital criminalizar uma criança, transformar uma criança numa delinquente, transformar um médico em um criminoso. Em que túnel do tempo a sociedade brasileira entrou? Nós, como sociedade brasileira, estamos num modelo pré-feudal de sociedade e não na sociedade moderna e não na sociedade contemporânea? Que sociedade brasileira é esta? Obrigada, Luciano, e até o próximo sábado com Direito e Cidadania. E vamos fazer a nossa primeira pausa aqui no CBN Universidade. Depois do intervalo, tem informação sobre o Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, organizado pela UEPB. Tem as dicas de português sem segredos com o professor Edson Tavares. E ainda neste sábado, a gente traz os detalhes de como está a obra do Complexo de Atletismo do Departamento de Educação Física no campus de Bodocongó. A gente volta rapidinho, hein? Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Olá pessoal, estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e chegamos com informação sobre o primeiro Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, que está sendo organizado pelo Departamento de Farmácia e pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UEPB, em parceria com a Universidade Estadual Paulista. O evento vai ser realizado todo online no período de 15 a 18 de setembro desse ano. De acordo com os organizadores, serão 16 palestras de professores da área de ciências do Brasil, Uruguai, Espanha, Portugal, República da Irlanda e França. E o detalhe é que a programação está prevista para ser transmitida em inglês e espanhol. O congresso é gratuito, voltado para professores e estudantes de ciências farmacêuticas e áreas correlatas, como química, física, biologia, engenharia de materiais e entre outras, e deve promover a união entre as áreas acadêmica e industrial dos cosméticos, com o objetivo de discutir os principais desafios e avanços tecnológicos do setor industrial da produção farmacêutica. Para mais informações, o Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia está com um perfil no Instagram. Acesse lá através do @concaf_2020, @concaf_2020. E o reitor da Universidade Estadual da Paraíba participou de uma live no canal Rede UEPB no YouTube para responder questionamentos da comunidade acadêmica, como ele tem feito rotineiramente. O ponto principal dessa live foi a realização de concurso para novos servidores da UEPB. A gente do CBN Universidade separou um trechinho da fala do reitor Rangel Júnior sobre o assunto. Escuta aí. Sempre me perguntam, e concurso, quando vai ter concurso? Vai ter concurso para a área tal? Vai ter concurso para técnico? Quando vai ter concurso para professores de tal área e assim por diante?
primeiro lugar, eu considero extremamente importante lembrar que a Constituição de 88 determina de forma clara que o acesso aos empregos públicos, aos cargos públicos, deverá se dar exclusivamente por concurso público. Todos os departamentos hoje da universidade, eu posso afirmar isso, todos os cursos da universidade hoje têm demandas por docentes e também relativa demanda por técnicos administrativos. E aí, por que isso não se resolve realizando concurso público? Não há condições de realizar um concurso público por questões orçamentárias. A nossa limitação não é da Lei Complementar 173, é uma limitação puramente orçamentária, puramente financeira, porque o salário de um professor doutor ou de uma professora doutora, que hoje, como professora substituta, ela implica num custo total para a universidade na faixa de R$4.000, como professora doutora efetiva, com a mesma carga horária, esse salário iria para algo próximo ali a R$9.000. O salário bruto, a despesa bruta da universidade, R$9.000 a R$10.000. Mas, no momento, nós vimos, desde o ano passado, já estávamos preparando os concursos públicos para preencher algo em torno de 100 a 150 vagas para docentes. Foi quando a pandemia chegou arrasando tudo. Então, nós tivemos que rever, porque não dá para fazer ainda concurso público todo remotamente, mas nós não podemos fazer concurso da forma como gostaríamos, porque o orçamento não permite, o orçamento, o quantitativo que nós temos disponível para a despesa de pessoal não permite. E é essa a razão que nós chegamos a um número de mais de 300 professores substitutos e tivemos uma queda do número de efetivos nos últimos anos. Um departamento precisa de professores efetivos para garantir os planos de desenvolvimento acadêmico, garantir a inserção nos projetos de pesquisa, a inserção nos projetos de extensão, porque o professor substituto, obrigatoriamente, ele pode ficar no máximo 2 anos, mas ele, às vezes, fica 1 ano, 6 meses, volta, faz nova seleção. Tem professor substituto que fica 4 anos, 5 anos, até mais, bem mais, fazendo novas seleções a cada 2 anos. Se não tiver um incremento no orçamento na despesa de pessoal para 2021, o concurso público continuará travado e limitado a situações muito específicas. O governo precisa não somente destravar a Lei 10.660, como também suplementar o orçamento. São 2 realidades que estão sobrepostas, 2 necessidades sobrepostas. E o reitor Rangel Júnior também falou sobre os concursos que são realizados pela CPCom, que é a comissão organizadora da instituição. De acordo com ele, algumas atividades administrativas internas foram retomadas seguindo todas as medidas de segurança, e a expectativa é que em 2020 a CPCom ainda realize concurso público, principalmente aqueles que já têm contrato firmado. Vamos ouvir. A CPCom talvez seja o primeiro setor da universidade que está aos poucos retomando atividades, com muito cuidado, né, com todo o rigor exigido. Pensando na vida das pessoas, nós tínhamos, por exemplo, um concurso público, faltando somente a última etapa, uma prova prática. Por exemplo, uma prova de motorista, uma prova de um concurso para motorista. Eu vou pegando aqui como exemplo. Então, nestes casos, nós avaliamos, discutimos, agendamos e já retomamos algumas provas práticas, tá? Provas práticas de concurso. Estamos estudando, tá? E a CPCom já voltou a uma atividade não como era antes, no mesmo padrão, no mesmo ritmo, mas já está com algumas atividades acontecendo, a Comissão Permanente de Concurso. Outros, eu já assinei contrato recentemente para a realização de novos concursos e tudo isso estará andando. E existem concursos que serão realizados ainda em 2020. Vou dar um exemplo concreto. A Prefeitura de Campina Grande vai fazer concurso para saúde. A UEPB vai realizar. Outras prefeituras, onde tinha contrato já realizado e concurso suspenso, estamos também trabalhando para a realização do concurso. Então, você que está inscrito ou inscrita em qualquer concurso que tenha a UEPB, a CPCom ou UEPB como organizadora do concurso, pode ir se preparando, pode pegar o pique de estudos, que acredito que tão logo a gente tem essa segurança de um formato de realização que permita as pessoas fazerem a prova sem aquela aglomeração tradicional, dentro de um padrão de segurança, de distanciamento social, de segurança sanitária, de controle e assim por diante, nós vamos realizar e não demora, já está mais perto do que longe, eu posso afirmar.
E se você quiser conferir essa live na íntegra, é só acessar o canal Rede UEPB no YouTube, que vai poder assistir na hora que puder todos os detalhes e explanações do professor Rangel Júnior sobre questões administrativas relacionadas à Universidade Estadual da Paraíba. E a gente escuta agora o comentário do professor Edson Tavares neste sábado. Solta a vinheta. Português Sem Segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente. Começando o nosso quadro Português Sem Segredos, dentro do programa CBN Universidade. Olha, eu recebi vários áudios perguntando sobre um dos maiores calos da língua portuguesa, a crase. Responderemos já, depois de nossa perguntinha cabulosa. A forma correta é campeonato de júniores ou de juniores, bater o recorde ou o recorde, colocar a rúbrica ou a rubrica. Vai pensando aí que eu responderei após desvendar o segredo da crase, como perguntam a Ruth, a Aline, a Carolina e a Andriele. Eu queria que o senhor explicasse quando é que eu uso a crase ou não, porque é o que mais me confunde em português. Meu nome é Aline Trovão e a minha pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber quais são as diferenças de uso do A com crase e o A sem acento. Meu nome é Carolina e gostaria de saber quando se deve colocar crase no A. Me chamo Andriele e gostaria de saber quando eu devo utilizar a crase. Muito bem, garotas. Obrigado pela participação. De fato, a crase é um calo mesmo. Vamos tentar simplificar. A gente sabe que a crase acontece quando a gente junta a preposição a com o artigo a, não é? Só aí já dá para entender duas coisas. Que eu só posso colocar crase antes de palavras femininas, por causa do artigo a. E a segunda coisa é que o verbo precisa ser regido pela preposição a. Tá, mas eu disse que ia simplificar, não é? Então vamos lá. Para saber se o a tem crase, vocês trocam mentalmente a palavra por outra masculina. Se aparecer ao, que é preposição mais artigo, então tem crase. Se não aparecer ao, não tem crase. Simples assim. Veja, vou à praia, trocando praia por cinema, por exemplo, vou ao cinema. Então, vou à praia tem crase. Mas repare, ganhei a boneca. Trocando boneca por uma palavra masculina, boneco, por exemplo, temos ganhei o boneco e não ganhei ao boneco. Então, ganhei a boneca, não tem crase. Entendido, meninas? Essa dica resolve 95% dos casos de crase. Justamente aqueles que usamos no dia a dia. Ficam de fora só aqueles casos específicos, cheios de moído, que aí só com uma boa gramática para explicar, tá bom? Agora, a perguntinha cabulosa. Hoje em dose tripla, hein? Existe um vício de linguagem chamado barbarismo, que é quando pronunciamos erradamente as palavras. E se esse erro tem a ver com a sílaba tônica, como é o caso dessas 3 palavras, então a gente chama esse barbarismo de silabada. Se você pronuncia campeonato de júniores, sinto informar que o certo é juniores, até porque não existe palavra acentuada antes da antepenúltima sílaba. No segundo caso, a pronúncia correta é recorde e não recorde. E, por incrível que pareça, rúbrica não existe. O certo é rubrica, tá certo? E eu volto sábado, que hoje eu já falei demais. Tchau. Obrigada, professor Edson, e até sábado que vem. E para participar do quadro Português Sem Segredos, é só enviar mensagem com questionamento para o número 98893-9414. Manda sua pergunta e fica ligadinho aqui no CBN Universidade. E a gente vai para mais uma pausa aqui no CBN Universidade, mas fica com a gente que na volta o nosso assunto é a produção de silagem no campus 2 da UEPB, em Lagoa Seca. E ainda tem um mapeamento que está sendo feito pela Inovatec para visualizar ações empreendedoras de desenvolvimento na Universidade Estadual da Paraíba. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade e já com informação sobre a Agência de Inovação Tecnológica da UEPB.
A Inovatec, que está fazendo um mapeamento de ações empreendedoras que são desenvolvidas na instituição. O objetivo é identificar para nortear propostas para a geração de incentivo para esses empreendimentos no universo acadêmico. Quem explica melhor para a gente como está sendo feito esse processo é o Josemir Moura Maia, que é o coordenador de empreendedorismo da Inovatec. O mapeamento das ações empreendedoras da Universidade Estadual da Paraíba foi inicialmente idealizado por um grupo de professores multidisciplinar e multicamp que se reuniu para discutir sobre as ações voltadas ao estímulo à cultura empreendedora e de inovação tecnológica em nossa universidade. Esse formulário ele tem sido por todas as vias possíveis, desde reportagens na página principal da UEPB, até mesmo pelo sistema de memorando, e visa basicamente encontrar ou localizar as pessoas, os agentes, professores, técnicos administrativos e principalmente os alunos que estão envolvidos direta ou indiretamente com alguma ação empreendedora em nossa universidade. A principal proposta dessa discussão é levarmos a cabo a criação de uma incubadora de negócios que possa servir a todos os campi da universidade, desenvolvendo o empreendedorismo nas cidades onde a UEPB se insere. E, atualmente, nós acreditamos que o formulário ainda não esteja em sua capacidade máxima de resposta, porque tivemos até o momento apenas 103 respostas. No entanto, nós temos aí vários resultados interessantes que eu poderia explicar para vocês, dando aí um resultado preliminar. Ao todo, dessas 103 respostas, nós temos uma grande maioria de pessoas em torno dos 18 aos 29 anos preenchendo, mas chegamos a ter respostas de pessoas com até 65 anos de idade. Destas, 52% dos alunos são de graduação e 24% dos alunos de mestrado são respondentes. Um terço desse público já desenvolve, de alguma forma, ações empreendedoras, sendo elas envolvendo em projetos de extensão, em projetos de pesquisa, ou ainda com empresas juniores, ou ainda com startups consolidadas ou não. Tá? O mais interessante é que também um terço desses respondentes tem muito interesse em conhecer, e o outro terço tem muito interesse em saber mais, ou seja, ainda não sabe exatamente o que é, mas tem curiosidade de conhecer. Dos respondentes também, 50% dos que responderam foram do Campus 4 de Catolé do Rocha, 22% do campus de Campina Grande, 13% do campus de João Pessoa e 8% do campus de Patos, sendo aí que 41% destes respondentes ainda não sabe exatamente o que é uma incubadora de negócios, que é exatamente o que nós estamos tentando levantar com esse projeto, né, com essa pesquisa. Mas um dado bem interessante é que todos, né, dentre todos, 70% têm interesse de ser incubado, né, de ter uma empresa incubada pela Universidade Estadual da Paraíba. Tá? Eu acredito que esse projeto ele vai ser muito promissor para tanto para a instituição quanto para o estado da Paraíba, tendo em vista que, além das ações que são raízes da universidade, como o ensino, a pesquisa e a extensão, através de uma estratégia de incubação empresarial e através do estímulo da cultura empreendedora na universidade, nós também seremos capazes de estimular o desenvolvimento de negócios nas cidades onde a UEPB se insere e no seu entorno também, e com isso, direta ou indiretamente, gerar postos de trabalho e prosperidade para essas cidades. Então, por isso, eu reforço o convite para todos preencherem, para que a gente possa conhecer o perfil empreendedor da nossa universidade. E, para isso, nós convidamos você a acessar
as redes sociais da Agência de Inovação Tecnológica da UEPB, que é a Inovatec, o Instagram é Inovatec UEPB, o formulário está lá disponível no link da bio, tá? E o site principal da UEPB tem uma reportagem também, onde lá se apresenta o link do formulário. Convido você a preencher e fazer parte também desse resultado tão importante para o estado da Paraíba. Obrigado. E para esclarecer ainda mais sobre as ações de incentivo ao empreendedorismo na universidade, vai ser promovida uma live no canal Rede UEPB no YouTube na próxima quarta-feira, dia 2 de setembro, a partir das 10 horas da manhã. O tema é o futuro do empreendedorismo acadêmico e da inovação tecnológica na UEPB. Vale a pena acompanhar e ficar por dentro do assunto. E por falar em empreender, essa matéria agora traz uma iniciativa empreendedora lá do Campus 2 da UEPB em Lagoa Seca. É que através de uma parceria com a Prefeitura da cidade, o Centro de Ciências Agrárias e Ambientais e a Escola Agrícola Assis Chateaubriand produziram um silo com capacidade para 20 toneladas de alimentação animal. Os detalhes com a repórter Carla Patrícia. Nas regiões do Brasil com clima tropical semiárido, caracterizado pela escassez e irregularidade de chuvas, sobretudo no Nordeste, os agricultores enfrentam muitas dificuldades em suas produções, especialmente os pecuaristas criadores de gado durante períodos de estiagem com baixo índice de precipitação. Isso faz com que os pastos tenham seu potencial de produção alimentar reduzido, resultando na falta de nutrientes para os animais. Para sanar essa problemática, na Universidade Estadual da Paraíba, surgiu uma iniciativa de produção de silo para atender o plantel de animais bovinos que são cultivados no Campus 2, em Lagoa Seca. O trabalho foi realizado pelo Centro de Ciências Agrárias e Ambientais e a Escola Agrícola Assis Chateaubriand. À frente desse projeto estão o coordenador do Sistema de Produção, Sancler Sena, técnicos em agropecuária do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais e o diretor do centro, professor José Félix. E a produção foi realizada através de uma parceria com a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca. Essa iniciativa gerou a fabricação de um silo-trincheira com capacidade para 20 toneladas de alimento, sendo possível suprir a necessidade do rebanho por até 5 meses. O coordenador de produção, Sancler Sena, da Escola Assis Chateaubriand, explica como é constituída a técnica de silagem e todos os processos que envolvem essa produção, na qual foi utilizada capim-elefante e palha de milho como material. A técnica de ensilagem consiste no armazenamento de forragem em silos ou sacos, onde o produto final é a silagem, a qual é um alimento volumoso utilizado para alimentação animal no período de estiagem. Num sistema intensivo de produção animal, ela é usada durante todo o ano. Com a utilização dessa técnica, se consegue armazenar alimentos para os animais por um longo período, mantendo suas características nutricionais, graças a uma fermentação controlada, por meio de armazenamento na ausência de ar. Esse processo garante que a perda nutricional da forragem seja mínima. Para a produção de silagem, seguimos algumas etapas. Primeiro ocorre o planejamento de qual ou quais forragens serão utilizadas e seu plantio. Em seguida, é realizada a colheita dessas forragens no momento ideal. Posteriormente, vem o processo de trituração. Nada mais é do que o fracionamento desse alimento em partes de aproximadamente 5 a 10 milímetros, com o auxílio de uma ensiladeira, que pode ser a energia ou acoplada a um trator. Após a trituração, ocorre a compactação, utilizando-se trator, máquina própria para a silagem, ou sendo um silo pequeno, via pisoteio. O quinto ponto corresponde à vedação e armazenamento. Se tratando de silo, essa vedação ocorre em lona plástica, coberta com uma camada de solo, ou pode ser acondicionada em sacos plásticos destinados a essa finalidade. Por fim, após a fermentação, ocorre a distribuição para os animais. A silagem estará pronta para uso após 30 dias de sua produção. Aproveitando o período intenso de chuvas no estado, a produção de silo é essencial para garantir a manutenção dos rebanhos durante a época de estiagem. Os principais tipos de silo são silo de superfície, como o próprio nome já diz, é confeccionado sobre o solo da propriedade, silo em sacos, armazenamento em sacos, facilita a acomodação e o fornecimento aos animais, e o silo em trincheira. O produtor cava uma vala, com o auxílio de um trator, e armazena a forragem nesse ambiente. Se o produtor dispor de alguma cisterna ou tanque, esses também podem ser utilizados como silo trincheira. Tanto o silo de superfície como o trincheira são cobertos com lona plástica e uma camada de solo. As principais forragens utilizadas para a produção de silagem são o milho,
que é o mais utilizado e de maior valor nutritivo, o milheto, o sorgo e o capim. Essas forragens podem ser utilizadas sozinhas ou combinadas. O produtor pode escolher, dentre os diferentes tipos de produção de silagem, o que melhor se adequa à sua realidade. Isso vai depender do tamanho da propriedade e da demanda por forragem. Alguns aditivos, como o melaço e a ureia, podem ser utilizados com o objetivo de melhorar a qualidade da fermentação, reduzir o teor de umidade, elevar os níveis de carboidratos solúveis e de matéria seca da silagem. O diretor do centro, José Félix, conta que para viabilizar essa produção, ocorreu uma parceria entre o Campus 2 da UEPB e a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, onde foram fornecidos tratores e equipamentos que contribuíram para tornar o trabalho mais eficiente. No nosso caso, realizamos a confecção de um silo-trincheira, que nada mais é do que a abertura de uma trincheira escavada com uma lona plástica revestindo toda a sua base e suas laterais, evitando assim que a umidade do solo possa danificar e comprometer a qualidade da silagem. Para essa produção de silagem, se utilizou milho e capim-elefante. Para viabilizar essa atividade, o Campus 2 tem firmado uma parceria com a Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, onde a Prefeitura nos envia um trator e uma ensiladeira para que possamos intensificar os trabalhos, agilizando assim e fazendo essa atividade em um menor tempo possível. Essa ação ocorre todo ano na universidade com participação e apoio também dos alunos. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, nesse período não foi possível esse encontro, mas o projeto segue sendo desenvolvido. Carla Patrícia para o CBN Universidade. Obrigada, Carla Patrícia. E essa técnica de silagem é bastante comum na nossa região, para garantir alimento animal para o período da seca. E vamos para a nossa última pausa. Na volta a gente fala sobre como está a construção do complexo de atletismo do Departamento de Educação Física, aqui em Campina Grande. E tem também editora universitária e empresa paraibana de comunicação lança um livro com obra inédita de Lourdes Ramalho. Fica sintonizado aqui na CBN Campina Grande que a gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E a gente volta ao CBN Universidade com uma dica para você que tem dificuldade com as plataformas digitais que estão cada dia mais sendo usadas no sistema home office. É que no canal Rede UEPB no YouTube foi promovido um treinamento prático sobre o Google Meet, Google Agenda e o Google Classroom, que são ferramentas-chave e gratuitas disponibilizadas na internet. Esse treinamento foi passado por 2 professores da UEPB, o Cláudio Lucena e o Josemir Maia, e eles trazem o passo a passo bem direitinho. Apresentam todas as ferramentas e possibilidades de trabalho nessas plataformas. São quase 3 horas de treinamento, que você pode assistir no seu tempo, na hora e quantas vezes quiser. Se não entendeu algum ponto, é só voltar e assistir novamente. Bom, né? Para acessar, entra lá no YouTube e coloca na busca Rede UEPB. Estando nesse canal, se colocar treinamento na busca, já aparece. Vai ser um dos primeiros vídeos listados. E aproveita para se inscrever no canal oficial da UEPB, que por lá você pode ser notificado sempre que entrar uma transmissão ao vivo, um conteúdo novo. E tem muita coisa para acompanhar, viu? Acessa lá Rede UEPB no YouTube. E para quem faz parte da comunidade acadêmica da UEPB, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação, a CETIC da UEPB, também oferece uma série de tutoriais que ajudam a desempenhar atividades remotas em casa. Tem informações sobre o uso do controle acadêmico para alunos e professores, tem o passo a passo para solicitar e-mail institucional e ainda como executar funções das plataformas da Google, como Meet, Classroom e entre outros ensinamentos. Para ter acesso a esse material, é só entrar no site cetic.uepb.edu.br/tutoriais, que é bem fácil e didático para aprender mesmo. A gente muda de assunto para falar de uma obra que é bastante esperada na UEPB, e não só pela comunidade acadêmica não, viu? É o novo complexo de atletismo do Departamento de Educação Física da UEPB, que atende a população de Campina Grande e região, com competições de atletismo e outras modalidades. O canteiro de obras está ativo e a previsão é que esteja pronto no mês de dezembro. Quem conta todos os detalhes é o repórter Rafael Costa.
As obras de um novo complexo esportivo do Departamento de Educação Física no campus de Bodocongó, aqui em Campina Grande, foram retomadas depois de uma pausa de 2 meses e meio em virtude da pandemia da Covid-19. Os trabalhadores da empresa responsável pelo serviço estão seguindo os protocolos de segurança, como o uso de máscara e garantindo o distanciamento no canteiro de obra. De acordo com o engenheiro da universidade que acompanha o trabalho da construtora, Carlos André Barbosa, toda a base da construção já foi concluída. A obra já foi concluída cerca de 40% a 45%. Já foi feito toda a parte do sistema de drenagem, já foi concluída. A parte de irrigação do campo de futebol também já foi concluída, faltando só alguns testes para saber se está funcionando a contento. A parte da base, onde vai passar o piso, já está cerca de 45% concluído também. No geral, considera-se de 30% a 40% da obra já feita. Então a gente vai ter lançamento de dardo, vamos ter 2 pistas de lançamento de dardo, vamos ter 2 locais para arremesso de peso, vamos ter o lançamento de martelo, né, equipamento para lançamento de martelo, vamos ter também salto triplo, 2 pistas para salto triplo e 2 pistas para salto em vara, salto com vara, né? Sem falar na pista em si, que aí você pode competir, né? Os 100 metros rasos, os 400 metros, etc. Teremos o campo de futebol, tá certo? Será um equipamento que pode ser utilizado também para algum experimento, algum estudo também na nossa instituição. Além disso, foi feita a demarcação dos espaços onde serão instalados os equipamentos esportivos. A nova pista contará com um piso sintético. São 8 raias com 400 metros, com alto padrão que atendem às exigências do Registro Internacional de Qualidade. O novo sistema de drenagem da obra é todo canalizado para escoar no canal. A ideia agora é fazer o reaproveitamento desta água, como explica a representante da construtora, a Priscila Oliveira. Inicialmente foi-se pensado em pegar a água lá do açude de Bodocongó, porque é uma forma de aproveitar essa água. O sistema, como vocês vão mostrar por fotos e através da visualização do drone, ele é todo em espinha de peixe, onde a gente usa a inclinação a favor da drenagem. Essa água do campo ela passa para essas caixas aqui, essas caixas levam para o canal e essa água da drenagem do campo ela é depositada no canal que passa aqui na lateral do campo. A água é puxada do açude e posteriormente surgiu a proposta da UEPB em fazer tanques para acumular essa água e ter um reaproveitamento e ser mais sustentável a parte da irrigação, que é a parte posterior pós-drenagem. A pista de atletismo da UEPB tem mais de 40 anos de história. A chefe do Departamento de Educação Física e professora da UEPB, Doris Clementino, conta pra gente como foram as primeiras pistas de corrida. Em primeira mão, o piso era areia, barro, prensado com rolo compressor, tá? Depois, mais à frente, já com a gestão do professor Sebastião Guimarães Vieira, aí a pista já foi ganhando mais infraestruturas, mais aparatos no ponto de vista de proteção, como também já passa para o piso com um pó de pedra, pó de brita, e aí já tem o serviço de drenagem foi reabastecido, vamos dizer assim, certa organização no ponto de vista de engenharia dessa infraestrutura da pista. A nova construção segue padrões de qualidade internacionais e deve beneficiar diretamente os mais de 500 alunos do Departamento de Educação Física da UEPB, que oferece cursos de bacharelado e licenciatura em Educação Física. Ela representa um potencial enorme enquanto equipamento de formação, desde os alunos da licenciatura em Educação Física, como também do bacharelado, considerando que aqui com este equipamento é possível, no processo do trato didático-pedagógico, de todas as práticas que podem ser realizadas todo esse olhar, nessa dimensão do processo de formação de um professor de Educação Física, como também para os alunos que estão na formação do bacharelado, considerando que com o atletismo, seja ele no pensar nas corridas, seja nos lançamentos, seja nos saltos, entre outras perspectivas que podem ser tratadas tanto no contexto da educação
como da saúde, e numa perspectiva de uma dimensão sociocultural, vai favorecer, do ponto de vista das competências a ser desenvolvidas para o profissional da educação física. Além de espaço para atividade prática dos estudantes da graduação da universidade, o local já sediou várias competições esportivas, inclusive com a participação de grandes atletas, como Edinalva Laureano, a Pretinha, Assis Paulo e Maria do Carmo. A obra da nova pista de atletismo da UEPB é uma parceria entre a universidade e o então Ministério da Educação. E a previsão de entrega da estrutura pronta é para o mês de dezembro deste ano. Rafael Costa, para o CBN Universidade. Obrigada, Rafael. E como a gente ouviu aí, a pista de atletismo da UEPB tem muita história e faz parte da vida de muitos atletas. E com certeza, quando a obra for entregue, com toda a estrutura certificada internacionalmente, vai ser palco para muitas competições e até recordes. E antes de encerrar nosso programa, a editora universitária da UEPB, junto com a empresa paraibana de comunicação, a EPC, lançaram um livro com a obra inédita da teatróloga Lourdes Ramalho. É o livro Chão dos Esquecidos, que foi lançado em evento online dentro da programação do 6º Agosto das Letras, e é uma edição comemorativa ao centenário de nascimento da escritora Lourdes Ramalho. Além de dramaturga, Lourdes Ramalho era professora, poeta, pesquisadora, escritora e entre outros. Ela escreveu textos que foram consagrados nos palcos dos teatros como A Feira, As Velhas, Os Mal Amados, A Eleição e entre outros. A obra inédita de Lourdes Ramalho, Chão dos Esquecidos, também deve estar disponível como livro virtual de forma livre e de graça no site da editora universitária eduuepb.uepb.edu.br/ebooks. E assim, a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. Semana que vem, a gente volta com muita informação para você aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Esse programa é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a rádio 103.5. A edição deste sábado teve a apresentação minha, Natasha Leone, a produção dos estudantes de jornalismo e educomunicação que fazem estágio na Codecom, que supervisiona e edita o CBN Universidade. A edição e finalização é de Apolo Ricardo e Isis Coelho, com direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho, vai estar disponível completinho no canal Rede UEPB no YouTube. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.